Voltando à nossa live, o tempo não foi suficiente nesse assunto que está maravilhoso com a nossa fisioterapeuta Juliana. A gente vai dar prosseguimento na nossa live, né? Essa é a etapa 2 da nossa live. Então, a Juliana vai vir com uma abordagem de estudos, né, que ela observou sobre, né, que estão estudos novos que estão sendo realizados sobre a condição pós a Covid. Tá? Eu vou fazer o convite de novo a ela para a gente. Interessante. Só aguardando ela responder. Oi, Ju. Desculpa, é que a gente tem Oi. 55 minutos só de live, aí já estava no É, 15, entendeu? Aí eu agora que eu fui ver. encerrei no faltando 15 segundos para acabar, porque o assunto está muito maneiro, né? Então a gente vai dar continuidade. Uhum. E eu acho que a gente está nem na metade do assunto ainda, que tem muito mais a resenhar. Então, você estava na É, explicação sobre o pós-Covid, né? Sobre o pulmão duro, né? Que é esses isso, então, pulmões aí eu de pulmão duro. vou tentar te explicar mais ou menos do que a gente já vê de exame de imagem, então, pela prática, a gente já sabe mais ou menos como que vai ficar, né? Que a gente pega muito paciente, às vezes, que tem um barotrauma, que fez um pneumotórax, que é enfisematoso, né? No caso dos idosos lá, então vamos lá explicar essa parte. O que acontece? O pulmão é um tecido, né? E tem a parte muscular dele, né? Então, o que Uhum. acontece? O paciente, quando já é idoso, ele já perde essa capacidade. Se ele fumou, perde mais ainda, porque aí você contamina os brônquios, então já vai diminuir mais ainda esse pulmão. Então, vamos dizer assim, que seja um idoso relativamente saudável, que tenha feito atividade física a vida toda, né? Mas o que acontece? Esse pulmão ele já perde um pouco a capacidade a gente chama até de complacência estática e dinâmica, né? Que são as pressões que a gente vai estar trabalhando isso. Então ele já perde, ele já tem isso diminuído. Então o que acontece? Esse pulmão ele já fica mais duro, ele não expande da mesma forma que uma pessoa saudável de 30 anos, de 40 anos tem. Então a capacidade Uhum. cardiorrespiratória de jovem é uma, de idoso é outra, de meia idade é outra. Então, quando eles já chegam para a gente com esse déficit, o que vai acontecer? A gente vai ter várias lesões mais ainda nesse pulmão, então o pulmão que já não respirava bem, ele já vai ser mais reduzido ainda. E o que a gente vai estar trabalhando nesse pós, para a gente tentar recuperar? Tem algumas partes do pulmão que é como se fosse o nosso cérebro, a gente não usa ele inteiro, tá? Então tem algumas árvores brônquicas que ficam ali quietas, que elas não expandem. Então o que a gente vai tentar fazer? Vai tentar recrutar, né? Recrutar não, porque essa palavra a gente hoje em dia já nem usa mais, a nomenclatura Uhum. já mudou. Então a gente vai tentar estar buscando esses brônquios saudáveis ainda que existem ali no meio do pulmão. A gente vai estar tentando puxar eles para poder estar ativando, para a gente tentar melhorar essa capacidade dele. Como que a gente vai estar trabalhando? É a mesma coisa de um idoso atrofiado, né? Então a gente vai estar trabalhando o quê? O alongamento para ele ter uma melhora, né? Melhorar ali a elasticidade daquela musculatura, daquele tendão, para que ele tenha um caminhar melhor, para que ele Sim. facilite. Então a gente vai estar fazendo, vamos dizer assim, a mesma estrutura no pulmão. Então a gente vai estar tentando fazer exercícios respiratórios, né? E aí a gente vai ter que avaliar realmente de caso por caso, né? Pra gente poder saber, já tinha alguma outra patologia junto? Como que ficou esse pulmão depois? Então a gente vai fazer um exame, vamos dizer assim, específico, né, que é a espirometria, que é o exame que a gente usa para poder ver como que está essa capacidade real dele, para a gente saber de que forma que a gente vai trabalhar. Mas está pior, de repente está pior para ele inspirar, está pior para ele soltar, de repente ele está retendo muito, para a gente avaliar essa parte da musculatura, para a gente saber o que a gente vai estar trabalhando. Melhor então estar trabalhando com volume com ele, não, ele ficou com déficit de repente mais de resistência, de repente ele até consegue fazer as atividades em casa, mas quando você coloca uma carga maior, ele não consegue respirar, não consegue Uhum. responder. Então, aí é ruim, assim, é até meio difícil a gente tentar descobrir o que é, porque meio que vai ser caso por caso, né? Vai ter que ver se vai ter alguma outra patologia junto, vai fazer o exame, após fazer o exame, a gente vai ver como é que está a capacidade dele. Dentro do que a gente tem de capacidade, a gente vai estar trabalhando, não, ele precisa de uma capacidade total, então vamos trabalhar o pulmão inteiro. Não, ele está precisando só de uma capacidade inspiratória, né? Então
então vamos trabalhar mais a capacidade respiratória dele. De repente ele não consegue puxar o ar, né? Ficou com dificuldade disso, de expandir, mas de repente a pressão dele ainda tá boa, ele consegue colocar esse ar para fora com facilidade. Então isso acaba que é meio que individual. Tem um geral, óbvio, né? Creio eu que a maioria das pessoas realmente vão perder essa capacidade. Aí é ruim, né? Porque a gente vai depender de como que o paciente vai responder. Se ele for um paciente saudável, né? De repente um idoso de 70 anos, mas que sempre fez atividade física, que manteve, não foi fumante a vida toda, nem passivo nem ativo, manteve sempre uma capacidade respiratória boa, ok, beleza, sem nenhum problema cardiopata, né? Não é hipertenso nem nada, que isso também acaba a longo prazo também afeta. Então, esse provavelmente se contrair o vírus, a gente vai ver, ele foi tratado de imediato? Não, retardou. Qual foi a parte que lesionou? Foi 50%, foi 70%, foi 30%, foi 80%? Não, beleza, foi só, de repente, 20% do pulmão dele que perdeu a capacidade. Poxa, então esse para se recuperar vai ser assim, vai ser rápido. Aí não, quando você já pega uma paciente com 70 anos, que já era fumante, que já tinha um pulmão duro, já era enfisematoso, que já não respirava bem. E aí se você for juntando a apneia do sono, obesidade, diabetes, hipertensão, e aí você vai ver que vai ter mais um monte de coisa junto. Pô, beleza, ele conseguiu sair, se recuperou do Covid. Beleza, mas a capacidade respiratória dele agora é só de 50%. Tá? E aí você tem que lembrar que você na reabilitação, ele é hipertenso, porque vai interferir. Se ele for cardiopata, mais ainda, porque você vai ter que avaliar a função cardíaca junto com a respiratória junto. Então vai ter que fazer uma reabilitação cardiopulmonar, né? Não é só a parte da fisioterapia respiratória, vai ter que entrar a cardio junto, né? Que às vezes o pessoal acha que não, mas não. O paciente que é hipertenso, depois faz um edema agudo de pulmão, retorna, né? Então, assim, a pessoa que já é hipertensa, beleza, se curou do Covid, tô de boa, tranquilo. Deixou, não cuidou da pressão, fez um pico hipertensivo, pode fazer um edema agudo de pulmão, volta para o hospital, pode ser entubado de novo. Então, assim, não é uma simples lesão, né? Tem que ficar de olho depois sim, vai ter que fazer acompanhamento com pneumologista, com a fisioterapia respiratória. Se tiver problema também cardíaco junto associado, vai ser cardiorrespiratório, cardiopulmonar, né? Vai ter que ser os dois, não tem como fazer uma coisa e deixar a outra de lado. Então tem que ficar de olho nisso. Acho que as lesões maiores vão ser isso, né? De fazer o exame, ver ao certo, né? Controlar todas as outras comorbidades quem tem junto e tá tentando fazer essa reabilitação, né, em conjunto aí para ver se dá uma melhor qualidade de vida, né? Porque a pessoa quer voltar a fazer atividade, quer voltar a ter sua vida normal. Então aí depois é uma reabilitação, aí o pessoal fala, né? Ai, meu Deus, vou ter que ficar vendo aquela menina todo dia. Sim, vai ter que ficar vendo aquela menina fisioterapeuta todo dia. Porque senão você não respira direito e aí vai piorar, né? É chato, né? A gente até brinca que a fisioterapia é chata, né? Você tem que ter paciência. Porque tem casos que você tem que ir lá todo dia para cuidar, você tem que fazer. É a mesma coisa de vocês, profissionais de educação física. Então, sempre incentivando a pessoa a fazer atividade física para manter a qualidade de vida, manter uma atividade, né? As outras coisas todas, o corpo inteiro em funcionamento. É a mesma coisa que a gente faz na fisioterapia. Não, você tem que vir aqui, porque você tem que respirar direitinho, você tem que melhorar para você voltar lá para a educação física, você fazer sua corrida, fazer sua academia, seu pilates, enfim, o que for. Verdade. E essa pergunta eu te lancei, né, na condição de como é que ficaria o pulmão, porque o que acontece? Existem inúmeras falas que todos vão pegar o Covid, né? Nós sabemos que muitos serão assintomáticos, uns sintomáticos, outros assintomáticos, né? E essa sua explicação, ela vem elucidar as pessoas de, peguei, né, porventura, fiquei com sintomas leves do Covid, uma coisa ou outra. Tá, como é que vai ficar o meu pulmão? Né? Porque todo mundo pensa que são só os sintomas. Não. A gente já viu que é uma doença que não acomete só o corpo como principal fator. Ela tem toda uma condição respiratória. Né? Ela ataca principalmente as condições respiratórias. Principalmente esse é o sintoma sinalizador. Olha só, você pode apresentar isso, isso. Mas se você apresentar falta de ar, procure o sistema hospitalar mais próximo. Então, as pessoas, né, eu não sei precisar, né, e eu acredito que nenhum de nós consegue precisar se todos vão pegar o Covid.
né? Acredito eu que Uhum. se todo mundo for para a rua ao mesmo tempo e todo mundo continuar fazendo a mesma coisa, é certo. Aí é como a água é clara. Todo mundo está vendo que a água é clara. Mas agora, se mantermos sim uma higiene, se mantermos as recomendações necessárias pelas responsabilidades dos órgãos de saúde, seguirmos todas as orientações, eu acredito que nem todos irão pegar, né? Mas se pegarmos, né, porque ninguém está isento por descuido, vir a contra isso, as pessoas têm que se preocupar não só em, pô, eu fiquei curado, tá bom. Não, não é só isso. E a Juliana deixou isso muito claro. Não é só isso que acontece. Existem uma outra arquitetura de saúde, porque a sua saúde, se você teve um histórico de fumante, passivo ou ativo, se você tem alguma comorbidade, se você tem algum distúrbio metabólico, tudo isso vai influenciar para que você tenha um quadro mais grave ou mais brando, né? Então, nesse momento, a gente tem que pensar em, caramba, como não contrair? Não se, pô, todo mundo vai contrair? Acredito que seja um dos questionamentos do pessoal. Eu acho que eu vi até uma pergunta, né, se todo mundo ia contrair, né? Eu acredito Então, que... Pode falar. aí eu não vou. Aí já foge um pouco do meu conhecimento específico, né? Que isso daí já é mais uma questão realmente dos infectologistas, né? Sim. Eles vão conseguir te precisar muito maior. Mas eu vou te dizer um pouco da minha prática e da minha visão, vamos dizer assim, do que a gente já vê. Na verdade, esse vírus, né? A maioria, eu creio eu, que todos os profissionais de saúde com certeza vão ter, né, o vírus ali contaminado por conta de estarem diretamente trabalhando com isso. Ah, mas eu no meu hospital ninguém internou, ninguém confirmou. Pô, beleza, mas você trabalha só em um hospital? Nesse É. hospital que você trabalha, todo mundo só trabalha nesse hospital? Na verdade, a contaminação do profissional de saúde é porque a grande maioria não trabalha só em um hospital. Trabalha em um, dois, tem gente que trabalha até em 3 hospitais. Então, imagina, ele confirmou em um, aí no outro não confirmou. Mas ele, nesse daqui, ele teve contágio. Ele teve contato direto com quem confirmou. Aí nesse daqui, ele pode não estar sentindo nada, ele pode estar sintomático. Mas ele pode estar passando para todos os pacientes que ele está tendo contato se ele não tomar cuidado. Né? E Verdade. aí no outro, e aqui ficou só com suspeito. Esse aqui tá confirmado, esse aqui não tinha ninguém, esse daqui tá com suspeito. Mas ele vai nos 3. E se ele tiver, que ele não vai saber se tá ou se não tá, esse é o problema, né? Acho que essa ideia do isolamento é exatamente para evitar isso. Só que em questão do profissional de saúde, eu acho que isso é muito mais difícil. Isso é uma coisa que eles não vão conseguir. É uma coisa que não dá para ter um controle, porque é uma coisa que você não vê. Né? Não é uma coisa que você passou a mão, tipo assim, uma poeirinha. Você passou a mão, eu tô vendo que meu dedo tá sujo, né? Às vezes a gente olha assim, a mão tá limpa. Mas quando você vai lavar, sai uma água preta, você não entende. Então, assim, é uma coisa que a gente não vê. Então é mais difícil ainda da gente afirmar com certeza que tem ou não tem vírus, né? Eu acho que isso é o pior. E aí, qual foi a outra pergunta mesmo que você fez? Eu me perdi aqui um pouco do Não, aí raciocínio. Para ver se todo mundo... Já lembrei. Sim. Para ver se todo mundo vai pegar ou não e qual vão ser as sequelas depois, né? Então, assim, em questão da sociedade, a gente tá nesse isolamento justamente por conta disso. E aí eu vou te colocar uma questão exatamente da gripe. Quando a gente tá gripada, né? Quando, na verdade, chega o inverno, né? Quem trabalha em hospital sabe que a quantidade de pneumonia, de crise asmática, bronquite, isso é o que mais surge. Por quê? Porque o tempo já é suscetível àquilo. E aí, quando você vai andar na rua, né? Você tá no trabalho, o outro espirrou. Aí entra a questão de você ser educado, né? Da educação, da higiene das mãos. A pessoa espirrou. Ai, mas eu tô saudável, eu não tô com nada. Mas o vírus do espirro dele tá ali. E aí você, beleza, passou. Daqui a pouco você vai lá, mete a mão de novo. E aí você já se contaminou. Esse é o problema, entendeu? Então eu acho que na verdade a maioria das pessoas pode ter sim. Por que elas vão ficar sintomáticas e não vão ter nada? Porque normalmente uma pessoa saudável, quando ela tem contágio com o vírus, ela fica bem, ela realmente não sente nada, mas o seu próprio corpo vai estar ali trabalhando, criando anticorpos para você se proteger daquilo. Por que você fica gripado? Porque normalmente você tem, às vezes você está num ambiente, você já deve ter visto, a academia, todo mundo meio gripado, espirrando, e você não pega nada. Pô, beleza, mas aí tem uma hora naquele finalzinho, daquele paciente, aquele aluno que chegou mal, ou então que de repente estava até bem, deu 2 espirros de solado, você na semana seguinte está naquela derrota. Por
porque aquele vírus, de repente, que ele estava, já sofreu uma leve mutação que o seu corpo não tinha anticorpos para combater aquele vírus, né? É a mesma coisa, aí entra a questão da vacina, né? A galera toma a vacina da gripe e fica, eu tomo a vacina ou eu não tomo a vacina? Tanto que as recomendações quando você vai tomar vacina é para você não estar com baixa de imunidade, você ter em menos de uma semana você não pode ter ficado gripado, né? Para você manter o seu organismo bem. Porque a vacina nada mais é. O Felipe Simas aí, pode até colocar, eu vou aproveitar aqui que eu vi que ele entrou. Ele é biólogo, tá? Ele trabalha bem nessa área, pode botar depois aqui escrito. Se eu estiver falando alguma coisa errada, que ele me corrija, tá? Então, o que você vai estar fazendo? Você vai estar com vírus ali in vitro, né? Você vai colocar no seu organismo para você criar anticorpos para aquilo. É assim que funciona a vacina. Isso todos já estão cansados de saber. Só que esse vírus, o novo coronavírus, a gente nunca teve contato com ele. Então, assim, provavelmente as pessoas vão ter contatos e quem tiver uma baixa de imunidade não vai conseguir, né, criar anticorpos para se manter saudável e se manter ali, né? Então pode ser que aí sim ele vai apresentando os sintomas, mas pode ser que ele contraia o vírus, crie anticorpos e não se contamine, né? Por isso que agora as novas declarações, né, que estão falando que todo mundo vai pegar, sim, pode ser que todo mundo pegue, a mesma coisa, todo mundo tem o vírus da gripe, mas se vai desenvolver a gripe ou não, vai depender do seu organismo, se você conseguiu criar anticorpos ou não contra aquilo, né? Então, assim, o pior dos casos é a questão dos idosos, porque eles já não têm um sistema acelerado igual o nosso, né? Eles já têm um ambiente, todos os organismos já vão ficando mais lentificados, isso a gente já sabe, né? Vai se desgastando, questão da parte renal, rim, o olho, né? Vai tendo várias comorbidades, aí você perde, tem que fazer cirurgia de catarata, então isso tudo é porque o corpo vai se degradando ao longo do tempo. Você vai tentando se manter ativo, fazendo atividade física para retardar esse período, né? Vai tomar bastante água, vai cuidar da alimentação para você tentar retardar isso. Mas é uma coisa inevitável, né? A gente veio, uma hora a gente tem que ir. E o corpo vai se degradando ao longo desse tempo. Então, assim, eu contraí o vírus, eu tenho vírus, aí vai depender se você vai conseguir criar anticorpos, se você vai conseguir se manter saudável ou não. Eu tive contato, todo mundo pegou, uma parte da população desenvolveu e a outra não. Pô, beleza, ok. Se vier de novo o mesmo vírus, não vai pegar mais a população toda. Só vai pegar realmente quem tiver com baixa de imunidade ou quem não conseguiu criar anticorpos daquele vírus, né? Isso vale até para a questão, às vezes, do pessoal que testa para quem é profissional de saúde. A gente tem que ficar fazendo teste e vacina o tempo todo de hepatite C, B, e todas as vacinas, sarampo, todas essas a gente tem que ficar tomando em dia, né? E isso porque até se a gente não tiver uma vacinação em dia, isso é um critério de demissão. Só pra galera saber aí, tá? Em alguns hospitais, se você não tiver com as vacinas em dias, isso é um critério para eles te demitirem, tá? Então, assim, a gente tem que ficar fazendo esses testes o tempo todo. Então, eu uso até o meu caso. Eu tomei a vacina, né, a tríplice viral, todas as outras, e o meu teste de hepatite, ele não dava reagente, né? E aí ele manda você fazer a vacina de novo. Então, assim, eu fiz por 3 vezes os 3 ciclos. E aí, no último, graças a Deus, conseguiu sair o resultado lá para dizer que tinha. Senão, a gente tem que ficar tomando a vacina. Então, assim, porque o corpo não conseguiu criar anticorpos para aquilo, né? Não conseguiu, não teve aquela eficácia de criar aquele anticorpo para se prevenir disso, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Então, tem que estar... Aí a gente olha, né, que a prevenção da gente estar sempre cuidando da saúde é para saber se os exames estão em dias, saber se as vacinas estão em dias, para você não deixar um pequeno vírus desse, né, de repente você ter contato e você gerar, né, depois algum dano para sua saúde aí por conta disso. O Hércules deixou até um comentário, eu nem sei se ele está na sala, eu acho que não, mas ele deixou um pequeno comentário, que ele tomou a vacina da influenza, 2 dias depois ele ficou com bastante febre e dor de cabeça, né? E você já deu o seu exemplo, né? Que você não criou anticorpos na primeira, você tomar a segunda, testar de novo, tomar a terceira, aí sim você conseguiu criar os anticorpos. Talvez na condição dele pode ter sido isso, né? Mas como ele não é da área da saúde e ele não fica testando o tempo todo para saber ou não. Tá. Ele colocou aqui, tô assim. Então, acredito que seja isso, né? Justamente pela sua explicação prévia, né? De fazer e testar. Fazer a testagem, na verdade. Você fez, testou e o fundo caiu. Mas isso ao vivo acontece mesmo, é igual a Globo. Isso. Caiu ontem e caiu hoje também. Então,
E aí eu acredito que seja por isso, né? Ele tem que ser realizado a aplicação in vitro e a testagem. Aplicação in vitro e testagem até a gente conseguir verificar se houve ou não a eficácia com a estimulação dos anticorpos para aquele tipo de doença. A questão da influenza em si, tá até fugindo um pouquinho, tá? Mas como a gente trabalha em hospital, acaba que a gente sabe um pouquinho mais, né? Mas a questão da vacina da influenza não tem nenhum outro exame, né? Que você tem que ficar fazendo, retestando só para esclarecer para ele, depois de repente não ficar com dúvida e querer ir lá tomar vacina de novo. Não, não precisa. Porque, na verdade, você já tomou, você já tá com ali, né, com vírus, vamos dizer assim, o seu corpo criando anticorpos para aquilo. Mas, de repente, esses outros sintomas que ele sentiu, de repente é porque o organismo dele não estava bem preparado para aquilo. Ou, às vezes, o que acontece? Eu vou dar um exemplo da parte de reabilitação da fisioterapia. O que acontece? Quando você cai, você bate, o que é a primeira coisa que você faz? Você coloca gelo porque incha. Então, aquele inchaço, na verdade, não é porque machucou. Às vezes não é porque machucou, mas é uma resposta do organismo. Aquele edema, na verdade, nem sempre é um edema ruim. É um edema positivo. Porque naquele edema ali, ele está criando o edema para poder estar reabilitando aquilo ali. Né? A gente, no caso da ventosa, o que a gente faz? A gente estressa, a gente cria um edema para poder estar solucionando aquilo ali. O que a gente faz? A gente pega a ventosa, para quem não conhece, é um copinho que a gente usa, coloca na pele, a gente suga, né? Muitas das vezes fica até roxo, às vezes, quando sai. Mas por que fica roxo? O que acontece aquilo? A gente cria um estresse naquela musculatura para estressar realmente a musculatura para ela ter a resposta dela. Por quê? A gente vai lá, estressa a musculatura como se ela estivesse lesionada, para virem esses anticorpos, né, e toda a parte fisiológica, que aí não cabe a gente ficar descrevendo aqui quais são, né, as funções, que a galera senão vai falar, ai meu Deus, eu tô numa live da onde, né? Quero uma coisa, uma linguagem mais para mim, né? Então assim, a gente acaba estressando aquela lesão, então vai vir lá dentro do nosso organismo, vão vir organismos lá que vão combater, vai gerar aquilo ali de uma forma positiva. Então, a gente estressa de uma forma positiva para o próprio organismo ir lá, achar que está machucado, liberar a parte nossa protetora para poder relaxar aquela musculatura, liberar alguma tensão que esteja ali, que de repente a gente na manipulação não está conseguindo fazer. Então, assim, a vacina, em tese também a gente pode fazer essa analogia grosseira e brusca, né? Mas a gente pode estar fazendo essa analogia que é exatamente isso. A gente coloca o vírus, o organismo se prepara, porque se quando vier e tiver contato realmente, se tiver, ele já tem, né? Já vai tentar, vai criar uma barreira para aquilo ali. E às vezes a pessoa tomou a vacina e às vezes contrai, né? Alguma coisa, porque de repente teve alguma alteração ou o seu organismo não conseguiu criar anticorpos necessários e aí sim você desenvolve, né? É o caso até da vacina de sarampo que o pessoal pediu para reforçar. Reforçar, na verdade, só por conta disso, tá? Porque às vezes você já tem anticorpos, mas como já tem muito tempo, já tem muitos anos, e como ressurgiu, né? Pode ter tido uma mutação do vírus, né? Que com certeza a longo prazo sempre tem uma mutação. Então eles acharam por melhor para a prevenção revacinar todo mundo, né? Então aí todo mundo revacinou por conta disso, tá? Acho que ficou claro aí pra galera. As comparações foram meio bruscas, mas eu acho que deu para entender. Não, mas ilustrou bastante, né? Na verdade, o que foi a pergunta dele ilustrou bastante sobre o que é, como pode ser, né? E tudo que envolve, na verdade, a vacina. Pessoal, quem quiser pode deixar perguntas, tá? Eu deixei uma pergunta fixada aí, um questionamento fixado para vocês lançarem as perguntinhas embaixo, que a Juliana vai respondendo. A gente ainda tem 20 minutinhos de live, tá? Que aí se cair, a gente já tá no finalzinho. Deixa eu só tirar a dúvida aqui, ó, que tem uma aqui que ela tá falando da água sanitária, né, que tá em casa, que já limpou tudo. Então, o que acontece? Até, na verdade, para esclarecer, para a gente entender o porquê do isolamento, né? Se você não tem contato, você não passa e você não pega. Então, assim, ela já tá com tudo limpinho ali, né? Já tá bem protegida, vamos dizer assim, fazendo todos os critérios de higiene ali, né? Então, não precisa se preocupar mais, né? A gente fala que a gente tem que ter um pouco do limite. Já tá tudo limpinho, já tá tudo tranquilo, você tá ficando em casa,
não está tendo que sair, então fica tranquila. Se você não está tendo contágio com ninguém, o vírus não vai vir e vai entrar na sua porta e vai te contaminar, né? Que senão daqui a pouco a pessoa também fica naquele desespero. Ai, meu Deus, eu tô. Não se desespere, tá? Porque já tá tudo limpinho. Se você não tem contato com ninguém, não vai ter problema, né? E aí a ideia do isolamento é exatamente para prevenir esse contágio, né, dos vírus. Porque se você ficar em casa com tudo limpinho, mantendo a higiene, não saindo, não tendo contato com nada, você não tem. Aí entra numa outra pergunta que você perguntou lá atrás. Realmente você não vai pegar o vírus, não tem como você pegar, né? E aí pode ser. Agora tem algumas outras vertentes, né? Por essa questão da contaminação. Agora tem até algumas pessoas que levantam a bandeirinha, todo mundo tem que pegar. Porque o que acontece? Que é alguns casos também que está acontecendo na China. O que aconteceu? Eles liberaram a galera, né? Todo mundo voltou para a rua, ativou. Né? E aí algumas pessoas, quando voltam à rotina, elas esquecem daquilo tudo que pediram para ser feito. Que é a higiene das mãos, a proteção. Então, na verdade, depois de sair da quarentena, galera, mantém a higiene, tá? Porque a higiene é uma coisa básica, mas que a gente, às vezes, na correria do dia a dia, a gente esquece, né? A gente chega em casa e esquece de lavar a mão, esquece de deixar o sapato lá de fora, enfim. Então, o que acontece? Para quando liberarem, o que vai acontecer? Vai voltar todo mundo a circular. Só que vocês não podem esquecer que as outras pessoas, nem todo mundo pode ficar em casa. Então, as outras pessoas que estão na rua, vamos dizer assim, os lixeiros, os garis, os seguranças, os caixas de supermercado, as pessoas que trabalham com serviços essenciais, elas estavam ali o tempo todo. Ela pode estar com vírus assintomático, não está sentindo nada, e depois se você não tomar uma prevenção, né, se você não criou anticorpo, se você não teve contágio com aquilo, né, a pessoa está ali, mas o organismo dela criou anticorpos, beleza, ela não está sentindo nada. Mas depois quando você volta, você tem um novo contágio, então assim, é legal você manter um certo cuidado, um certo receio, mas não na neurose, tá, gente? Porque senão o nego vai ficar com álcool em gel o tempo todo, não quero beijar ninguém, não quero ter contato com ninguém. Não, isso é só por um período, até porque o vírus ele tem um tempo de incubação, ele tem um tempo de ficar na superfície, ele tem um tempo de contágio, isso é igual para todos os vírus, todas as bactérias que a gente tem, tá, gente? Bactéria de ônibus, a gente acha que não. O que mais tem a bactéria dentro de ônibus, de táxi, dinheiro, então a gente nem fala, né? Então, assim, isso a gente já tem contato direto, então isso vai ser mais uma coisa que vai entrar no nosso dia a dia. Mas a questão toda que tem que ter, que eu bato na tecla em todo mundo que me pergunta, eu falo, gente, vocês têm que se conscientizar, isso tem que permanecer. Aí eu botei num grupo de amigos até aqui, quando começou essa coisa toda, né, de quarentena, pode sair, não pode, tal, assim. Eu fiz uma pergunta bem simples. Eu falei, gente, se todo mundo mantiver uma questão de higiene básica, 50% dos problemas vão diminuir. Mas quem aqui de vocês que chega em casa da rua e a primeira coisa que faz é ir no banheiro lavar a mão? Aí ficou aquele silêncio no grupo, né? Eu falei, se uma pessoa me respondeu, eu já fico feliz. E tipo assim, é um grupo de 30 pessoas e ninguém respondeu. Aí um outro amigo depois, mais tarde, né? Ele respondeu o seguinte, ele, Ju, realmente eu não fazia isso, mas agora que ficou tão taxativo, né, essa informação, agora quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é ir lá e lavar a mão. Eu falei, gente, mas isso é higiene básica. Isso deveria ser a primeira coisa que a gente deveria estar fazendo sempre. Mas a gente entende que é a correria do dia a dia, a disposição, né? Mas higiene, gente, é primordial. A gente tem que ter higiene básica, não tem como fugir disso. Você tocou num Pode ponto tirar importante. o sapatinho. Você tocou num ponto importante e para nós, né, que trabalhamos em estúdio, vou mudar um pouquinho da vertente do nosso assunto, que eu acredito que isso também vai ser uma dúvida do pessoal. Para gente que trabalha em estúdio, né, então a gente trabalha com um número X de pessoas e tal, e a gente tem um contato e uma dimensão dessas pessoas um pouco menor do que uma academia, né? Uma academia é um espaço mais amplo e tal, e nesse exato momento a gente tem uma especulação do dia 13, né, diminuir as recessões e alguns estabelecimentos virem a reabrir, né? E aí a gente entende o seguinte, que por a gente ter uma dimensão diminuída com o nosso aluno, com o nosso paciente, a gente vai ter que ter um cuidado quadriplicado com questões de higiene, com questões de conduta mesmo, uma conduta epidemiológica totalmente diferente do que a gente já vinha tendo, né? Acredito que você, assim como eu, ao iniciar todo esse momento de pandemia, disso, de aquilo, outro, tomou prevenções, né, de higiene, né? E
nesse exato momento que você vê a possibilidade de dia 13 reabrir, vamos assim dizer, sem chegar a um platô, né, da estabilização do contágio, e você ver um número maior de pessoas circulando, estabelecimentos abertos, como é que você, né, profissional, como eu disse, vou mudar um pouquinho o ramo da nossa conversa, né, como é que você está pensando em se preparar e como é que você gostaria de falar, né, porque a gente vê que também tem outros que têm seus alunos, né, como é que você está imaginando que vai ser esse convívio de estúdio, de academia, qual vai, você por ser da saúde, qual a dica que você dá para o pessoal? Então, cortou um pouquinho aqui, mas deu para eu pegar a sua questão. Na verdade, eu vou continuar fazendo o que eu já estava fazendo, né? Eu contratei uma outra fisioterapeuta que não trabalha dentro de hospital. A outra fisioterapeuta são duas, na verdade agora somos três, né, que trabalhamos no nosso estúdio. Então, o que a gente faz? Quando começou isso, a gente já estava disponibilizando o álcool, a janela aberta, ar-condicionado ligado. O que eu pedia para todo mundo quando chegasse? Tirava o sapato, né, que estúdio normalmente a gente faz descalço, né? Então bota aquela meinha bonitinha. Chegava, ia direto ao banheiro, lavava as mãos e retornava. Porque isso você já diminui o contágio. Então, se o espaço já está todo limpo, você chega, você se higieniza, né? E já diminui aí, às vezes, em 70%, 80% já de qualquer coisa. Seja de você estar resfriado, seja do coronavírus, seja do que quer que seja, né? Já diminui, então, bastante. Então, assim, a minha orientação, a minha dica, você chegou na academia, chegou no estúdio de Pilates, a primeira coisa que você faz, vai lá, lava a mão, higieniza. Ah, dá pra você fazer muito bem o exercício sem você toda hora ficar assim, sem ficar coçando a mão, né? Que a galera tem mania, não sei, né? Parece que quando você fala não pode tocar no olho, aí você fica assim, ai, mas tá coçando aqui, eu quero coçar. Tipo, dá pra você fazer aula, então evita só de tocar nas áreas de contágio, né? De você ficar pegando. Até porque no estúdio, você às vezes você precisa botar a mão no aparelho, você precisa se posicionar, né? Às vezes precisa colocar a testa no chão, dependendo do exercício que você for fazer, né? A testa no aparelho, de apoiar para manter a posição. Então, assim, evita só de contágio, né? De mão e rosto, se são por essas áreas que tem o contágio. Chegou, lavou a mão, higienizou, faz a sua aula de pilates lá, beleza, vai embora. Lava também, diminui o seu risco para outras pessoas, diminui. Então é essa precaução que eu vou tomar. O estúdio vai continuar com a sua higiene normal, tá? E vou continuar orientando os meus alunos, indo, quando chegarem, álcool em gel, higieniza a mão, se conseguir, que é até melhor, né? Mais eficaz, lavar a mão, né? Que a gente acha que só o álcool em gel resolve. Não, às vezes você já está com a mão extremamente suja, já passou 10 vezes aquele álcool em gel, que a mão já chega a estar até colando de tanto álcool que você já passou na mão, que a galera que é neurótica que fica passando álcool, chega uma hora que a mão fica colando. Quem usa álcool direto sabe do que eu tô falando. Né? Eu trabalho no hospital, eu tenho que ficar passando álcool o tempo todo, eu sou neurótica do álcool, né? Eu passo no hospital, eu tenho um negocinho de água, eu já passo. Só que chega uma hora que essa mão fica colando, não adianta, não vai ter mais aquela eficácia, porque o próprio álcool já criou aquela crosta, né? Aquela camada ali que já não tá nem mais fazendo nada. Então higieniza a mão mesmo, lava água, sabão, lava. Depois, se achar que ainda tá ruim, passa um álcool em gel e mantém. E os meus alunos, só para esclarecer, já para deixar claro para vocês, vai retornar, mas eu, por enquanto, não vou estar atendendo vocês diretamente. Quem quiser vai continuar fazendo aula comigo online ou através do grupo do WhatsApp, que foi a outra a outra alternativa, né, que a gente criou para poder estar dando assistência para eles. Mas a outra profissional vai estar lá dando aula para eles pessoalmente. Eu, por enquanto, nesse primeiro momento, eu não retorno para o estúdio. Para a segurança dos meus pacientes, né? É óbvio que a gente tem que visar, a clínica já tem uma visão holística, né, completa, então eu não ia contra totalmente os meus princípios se eu voltasse, né, se de início eu já saí, já não estaria de frente atendendo, né, os meus pacientes, então eu vou manter essa postura, ninguém vai ter aula comigo aí até acabar erradicar essa loucura toda que tá aí do coronavírus, então a galera vai ficar com saudade das minhas aulas, mas então segue lá no grupo do WhatsApp, nos grupos fechados que a gente tá montando, tá?
se não, dia 13 retornando, vai todo mundo retornar, mas com outros profissionais lá por enquanto atendendo e dando assistência. Não vai perder, porque a gente mantém o mesmo treinamento, tá? Então, assim, a orientação da aula que eu dou, eu já passei para as meninas. Então, todo mundo tem um perfil de dar aula, né? Mas a ideia de dar continuidade ao trabalho com uma visão holística, de manter a qualidade de vida do paciente, se preocupar com o paciente, isso vai manter. Não precisam se preocupar que isso vai manter. Então, se for realmente retornar no dia 13, eu não vou estar de frente, mas as outras profissionais vão estar lá dando toda assistência e as aulas vão correr normalmente. Não fiquem de preguiça em casa. Chegou uma pergunta aqui da Cristiane, meio complexa, né? Mas eu acredito que você vai desenrolar bem. As pessoas que comprovadamente contraíram esse vírus e foram curadas, de que forma isso pode ser comprovado? Ausência de sintomas ou tem alguma outra forma de comprovação? Então, não, e foram curadas, né? Isso. Que foram assintomáticas. De que forma? Peraí. As pessoas que comprovadamente contraíram o vírus e foram curadas, de que forma isso pode ser comprovado? Né? Qual é a comprovação das pessoas que foram curadas? Ou que tenham que são assintomáticas nesse momento, elas foram curadas e agora elas estão assintomáticas, ou tem alguma outra forma de comprovação? Então, a comprovação, na verdade, de você saber se você está curado ou não, é igual, vamos dizer assim, você fazer o exame do câncer. Você fez o primeiro, vai fazer o segundo e vai acompanhar os sintomas, né? Porque às vezes a pessoa curou do câncer, mas de repente tem outros sintomas, então não está totalmente curado, né? Então, na verdade, essas pessoas elas vão fazer o exame, né? Quem for assintomática não vai fazer o exame, mas não vai ter nenhum problema, não vai ter nenhum dano. Vai ficar lá tranquilo, como a questão que a gente falou da questão da gripe. Tá com anticorpos, ela tem, vamos dizer assim, o vírus da gripe ali junto com ela constante, mas não vai desenvolver nada e nem vai passar nada para ninguém, porque já passou, porque tem um período de latência do vírus que a gente já comentou anteriormente. Então, assim, a gente vai acompanhar assim. Foi curado? Beleza, contraiu, resolveu todos os problemas, ficou com alguma lesão respiratória? Vai fazer o tratamento da lesão respiratória. Ah, não, eu fiquei, mas não fiquei com nada, tô super bem. Pode refazer o exame, né, que é o reteste. Você vai fazer o reteste e vai ver lá e vai fazer os outros exames também para poder ver como que ficou. Ah, se ficou sequela, como que ficou essa sequela? E aí, conforme vai fazendo isso, a gente vai estar trabalhando, tá? Então, assim, não tem... Depois, aí tem estudos novos que a galera tá fazendo, tá pesquisando agora, que é a questão da vacina, que é a questão da prevenção, que se vier de novo, ou então se tiver um boom de novo desse vírus para não ficar, o que vai ter? É a mesma coisa da influenza, tá, gente? Sim. Em 2009 foi quando teve o boom, depois criou a vacina e todo ano todo mundo se vacina para não repetir a mesma epidemia que a gente teve em 2009. Porque às vezes a gente esquece, né? Mas em 2009 a gente teve restrição sim, pediu para todo mundo ficar com bastante atenção à higiene, volto a falar de novo a questão da higiene, né? Então as pessoas têm que se conscientizar, porque vírus, bactéria, a gente nasceu de um vírus de uma bactéria, né? Quando a gente começa a estudar lá a estrutura da célula da biologia básica, é através de uma bactéria, de um vírus, né? Então a gente tem que estar atento a isso, a gente está sujeito a isso o tempo todo. Mas acho que a questão da prevenção, da higiene, manter os cuidados básicos, vai com certeza te prevenir aí de uma forma bem grande. Show. Mais alguma Pessoal, dúvida aí? Eu acho que alguém tem mais deve estar quase no horário, né? Tá quase encerrando a nossa live. Eu vou perguntar se o pessoal tem alguma dúvida e já vou deixar para o pessoal que eu vi na outra live que era para ficar registrada. Então, essa live ela vai para o YouTube, tá? E eu vou compartilhar com a Ju o link dessa live, das duas, né? Porque essa live foi muito esclarecedora, né? Então, eu vou, assim que acabar, eu já vou salvar para a gente poder publicar. A gente vai publicar hoje mesmo no YouTube, eu já te passo, tá, Ju? Aqui no Instagram ela fica 24 horas, mas no YouTube ela vai ficar direto. E aí vocês vão poder acompanhar passo a passo, porque acredito que seja uma dúvida não só de quem assistiu a live, mas de outras pessoas, né? Então, se vocês puderem reverberar essa informação, deu o minutinho de falta 5, já apitou aqui para mim. Se vocês puderem reverberar isso para outras pessoas, seria muito interessante, pessoal, porque aqui a gente não falou de coisas que são normalmente elucidadas durante os meios de comunicação, né? Para os meios de comunicação é mais interessante falar de outros fatores. E aqui vocês entenderam
na sua totalidade, a responsabilidade que o profissional de fisioterapia, que é a pessoa que parece que não atua na área hospitalar nesse momento, a importância fundamental, né, de sobrevivência que os fisioterapeutas têm para com os pacientes da Covid, né? Que se eles não ficarem ministrando todo o procedimento, né, respiratório, essas pessoas podem vir a óbito, né? E eles é um procedimento muito rápido, me corrija se eu estiver errado, Ju. É um procedimento muito rápido que, se houver um descuido desse profissional, pode levar à letalidade neurológica desse paciente, ou até outros tipos de acometimentos, né? Que a Ju também não vai ficar falando de todos, que senão vai ficar uma live de 5 horas. Né? Mas aí é muito importante, né? Ah, o médico é muito importante nesse momento? Sim. O infectologista é muito importante? Sim. Mas tem outras pessoas que exercem funções muito mais importantes, né? Que nesse momento não estão sendo, né, levadas em consideração. A gente teve a live da enfermeira falando sobre os anseios, sobre como é que é o dia a dia, como é que são as equipes, como trabalham as equipes, e hoje a Juliana elucidou muito bem para nós qual a importância do fisioterapeuta. Na minha opinião particular, de fundamental importância, né? Porque se vocês não estiverem lá, o paciente ele não vive. Né? Se vocês não puderem administrar todo o maquinário para que ele possa fazer o monitoramento de oxigênio pulmonar e tal, o paciente ele vem a letalidade. Né? Me corrija se eu estiver errado. E isso não é levado em consideração. Não. Então, pessoal, por favor, fiquem em casa. Ajudem aos profissionais que estão de frente nesse combate, ajude a que eles não venham a contrair, porque se vocês aumentarem, se nós aumentarmos, né, a transitação e nesse momento de quarentena, a gente chegar e balançar a bandeirinha da resistência. Ah, eu vou para a praia porque é muito legal. Eu já vi nos meus meios de comunicação algumas pessoas botando: ah, tô na praia, muito legal, tá todo mundo em casa, mas eu tô na praia, eu sou esperto, eu sou inteligente, né? Eu tô infringindo a lei, eu tô fazendo uma contribuição muito boa. Não tá. Você está sendo, né, o patinho feio. Aqui a gente não pode falar realmente o que a gente pensa porque vai ser muito feio. Mas você está sendo o patinho feio. Você não está colaborando com que os profissionais de saúde possam fazer um serviço de excelência, porque vai chegar num momento em que eles vão estar tão sobrecarregados, tanto físico quanto mentalmente, que eles não vão conseguir exercer a profissão deles de uma maneira eficiente. E eles podem levar, como vocês mesmos ouviram uma profissional falar, eles podem levar um paciente que está em estágio grave ao óbito. Né? E vocês ouviram também uma outra profissional falar que você pode acordar muito bem e ao longo do dia você desencadear um quadro de ficar muito mal e chegando ao final do dia no estágio de óbito. Então não é brincadeira, pessoal. Não é uma gripezinha. Acontece mesmo, é real, é uma coisa verídica. Então vamos dar a nossa contribuição. Vamos enxergar que a gente nesse momento está no momento que ninguém da nossa geração viveu. Acredito que quem tem mais de 100 anos viveu, mas quem tem abaixo de 100 anos nunca viveu isso. Então vamos fazer a nossa colaboração. Tá? E Ju, eu queria aproveitar, falta mais 6 minutos, queria aproveitar esse momento e te agradecer imensamente, tá, por você ter feito essa contribuição maravilhosa conosco. A gente tinha certeza que ia ser uma contribuição muito gratificante, né, porque você elucidou muito todo mundo, né, não precisa nem ser técnico da área para entender o que você disse. Você foi muito assertiva em todas as suas palavras e muito precisa. Você foi cirúrgica em tudo que você falou. Então, ficou muito claro para cada um de nós a importância de vocês e a nossa responsabilidade como cidadão de respeitar o que dizem os órgãos de saúde. Então, eu queria te agradecer por esse momento e por todo esse conhecimento que você trouxe para nós. Tá ótimo, eu agradeço o convite aí da Respire Pilates, da Ana Paula, né? Fiquei muito feliz, né, no dia que eu recebi o convite. Eu falei, não, vamos fazer sim. Vamos falar de quê? Vamos falar de quê? De qual visão e tal. Fiquei toda animada, fiquei triste, né, que na primeira live não funcionou, mas hoje realmente a live foi tão boa que durou aí 2 horas, né? A gente falou de vários temas, acabou que uma hora fugia um pouquinho, ia pra lá, ia pra cá, mas isso assim, fugiu um pouco do tema, vamos dizer assim, específico, mas é pra tirar as dúvidas mesmo de todo mundo, né? Porque como já é da área, já é profissional de saúde, então já esclareceu pra quem tá na área de saúde e pra quem tá dentro do estúdio, pra quem tá trabalhando, então eu acho que foi bem amplo, bem geral aí pra todo mundo tomar consciência de quem tá em casa, quais são os cuidados que tem que estar fazendo em casa, de quem tá trabalhando na área, o que
tem que fazer, qual é o cuidado. Eu tenho boa vontade de fazer, mas será que realmente eu estou preparado para isso? Eu estou disposto a isso, né? E quem passou por isso, poxa, agora como é que eu vou fazer? Não, vai continuar tratando, vai fazer reabilitação lá cardiopulmonar, ou então só pulmonar mesmo, né? E aí, aos poucos, isso é uma novidade para o mundo inteiro, então vai ser novidade para todo mundo, pegou todo mundo de surpresa, mas todo mundo consegue descobrir rápido as coisas, né? Graças a Deus a tecnologia tá aí. E assim, descobriu na China, a gente já vai ter a cura aqui, descobriu aqui, vai ter a cura lá. Então eu acho que é o momento realmente das pessoas se conscientizarem, se manterem em casa. E, gente, a questão toda é ter consciência e pensar no próximo, parar de pensar só ali naquele mundinho, é a minha família, é a minha profissão, é o meu emprego, é não sei. Sim, beleza, a gente tem que pensar num todo, não vamos ficar só preso numa coisa, vamos ter consciência, vamos ter solidariedade, fraternidade, né, entre todos, né? Eu acho que veio também para solidificar isso, para as pessoas serem mais solidárias e igualar todo mundo, para parar de achar que eu sou o cara, eu tenho muito dinheiro, nada nunca vai acontecer comigo, e não é bem assim, que pegou todo mundo de jeito e de calça arriada, vamos dizer assim, né? Então eu espero que tenha sido bem gratificante aí para todo mundo. Eu tô muito grata, super feliz por ter contribuído aí numa live de 2 horas, que eu nem achei que fosse durar tanto, e durou aí 2 horas com bastante tema, bem esclarecedor. A galera compartilha depois, que eu acho que a live vai ser muito boa para todo mundo, tirar bastante as dúvidas e dar uma valorizada no fisioterapeuta, que a gente acha que não. Às vezes o pessoal fala assim, mas você trabalha no hospital de fisioterapia, trabalha dentro do CTI? Sim, dentro do CTI, porque se você... Fugindo um pouquinho aqui, né, do corona, só para finalizar, né, a função do fisioterapeuta lá dentro, quando você quebra um braço, quando você, né, sofre um acidente, a gente está lá para cuidar principalmente da sua parte ventilatória, né, porque se você não ventilar, você não oxigena, e tem várias outras lesões juntos. Você precisa da respiração para você viver, sem a respiração você não vive, mas fora isso você precisa mexer o braço, você precisa mexer a perna, né, e quanto mais tempo você ficar lá dentro, pior. Então a gente está lá para isso, para quando você sair, você voltar andando, você voltar respirando, você ter uma mente boa, ainda saudável, sem nenhuma lesão neurológica, ou se tiver, tentar diminuir, né? Então eu acho que a galera tem que abrir o olho e valorizar um pouquinho mais o fisioterapeuta por conta disso. Ele não tem, agora é legal porque está tendo uma visão um pouco maior, mas fora isso, a gente tem várias funções, a gente está sempre dentro do CTI, pegando vários acidentes aqui que a gente referência em trauma ortopédica. Então, assim, se a gente não chegar com, às vezes, com uma intervenção, neuro também, né, com uma intervenção precoce, aquela pessoa que de repente teve um AVC, né, se a gente não começar a tratar ali, daquele momento que ele entrou no hospital, pode ser que de repente lá na frente, se a gente demorar o atendimento aqui, ele não ande lá na frente quando ele sair. Então, assim, o papel do fisioterapeuta é super importante nessa questão, né, fora, né, essa coisa do vírus, da gente estar se preocupando com a parte pulmonar, mas nos outros pacientes que estão lá, é de suma importância o papel do fisioterapeuta lá dentro do CTI. Então, assim, galera, dá uma valorizada também na nossa área, que é super importante, e acaba que no dia a dia passa despercebido, porque assim, a gente brinca dentro do CTI que se a pessoa viver, um médico maravilhoso, se o cara morrer, aquele médico não funcionou, não deu certo, mas não, é toda uma equipe, tá, gente? É todo um trabalho, por isso que a gente fala, são todos os profissionais de saúde, desde SG, tá, que é Serviços Gerais, desde a galera que limpa, técnico, todo mundo, é todo um conjunto. A gente fala que uma coisa, você está trabalhando dentro do hospital, você realmente, principalmente dentro do CTI, você está trabalhando com uma equipe. Se a equipe não for coesa, não tiver os mesmos intuitos, se um não se preocupar com o outro, a coisa não funciona. Então, assim, o médico tem sua importância, a enfermagem, técnicos de enfermagem, o SCG, o fisioterapeuta, o psicólogo, todo mundo junto ali, nutricionista, né? Porque tem a parte metabólica também. Então, isso tudo tem que estar andando muito bem. Então, isso é muito importante. Então, galera, é um trabalho de equipe, são realmente profissionais de saúde. Lembre que profissionais de saúde são todos, não valoriza só o médico, só o enfermeiro, só o fisioterapeuta, não, tem que valorizar todo mundo. Então, quando vocês pensarem em profissionais de saúde, lembra que tem uma gama de gente por trás. Quando a gente fala profissional de saúde, a gente acha que é uma palavrinha simples, né? Não, mas tem muita gente por trás dessa palavra. Tá, beleza? Então, fica aqui meu agradecimento. Um beijo para todo mundo que participou, que esteve aí com a gente nas 2 lives que a gente fez. Tô mega feliz.
Quando tiver, vamos pensar de repente depois em uma outra proposta, uma outra parceria para a gente estar discutindo esses assuntos que eu acho que é bem legal, bem agradecedor, né, para todas as profissões. Acho que vale a pena falar com a Ana depois. Ju, então, obrigado a vocês também que puderam acompanhar essa live. Lembrando, vai estar disponível no YouTube, tá? Daqui a pouco a gente vai estar lançando no YouTube. Eu vou estar passando para a Ju o linkzinho para vocês acompanharem, tá? E, pessoal, reverbera essa informação para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, porque são informações de fundamental importância. Parece que não, mas se um puder levar para mais dois, que leve para mais dois, que levem para mais dois, o maior número de pessoas vai ficar esclarecida e a gente vai parar de pensar em política para pensar em saúde, para a gente pensar em se proteger. Nós, cidadãos, temos que pensar uns nos outros. Política, deixa que os políticos se resolvam. Mas nós temos que ajudar uns aos outros. Ju, obrigado, tá? Que você tenha um final de semana maravilhoso, tá? Pessoal, brigadão pela presença de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.